A última babá saiu da mansão Almeida em Sintra aos prantos, jurando nunca mais voltar àquela casa amaldiçoada. Ninguém podia imaginar que um simples homem de Lisboa, carregando uma caixa de bolos frescos, seria o catalisador que transformaria o caos daquela família de bilionários em algo completamente inesperado. Miguel Santos estacionou o seu velho carro à entrada da propriedade imponente, o coração batendo forte no peito. Tinha ouvido rumores sobre os 3 filhos do magnata Rodrigo Almeida, rapazes bonitos, inteligentes, mas impossíveis de lidar depois da morte trágica da mãe num acidente de carro há 2 anos. O pai, desesperado com os escândalos e o comportamento rebelde deles, procurava alguém que aguentasse mais de uma semana como espécie de assistente ou babá para adultos. Miguel, um pasteleiro de 32 anos que lutava para manter a sua pequena pastelaria no bairro Alto após uma separação dolorosa, decidiu candidatar-se por necessidade. Quando a porta se abriu, o mordomo olhou de cima a baixo. Sr. Santos. O patrão espera-o na sala principal. Miguel segurou a caixa de bolos com força, o cheiro de baunilha e canela enchendo o ar. Entrou e imediatamente sentiu o peso do ambiente. A mansão era luxuosa, com vistas para os jardins de Sintra, mas o ar estava carregado de tensão. Rodrigo Almeida, um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho e olhar cansado, levantou-se do sofá. Sr. Santos, obrigado por vir. Os meus filhos. Eles não são fáceis. Já passaram por 5 profissionais este mês. Miguel sorriu calmamente. Eu não sou babá tradicional, senhor. Sou alguém que entende de perdas e de recomeços. Trouxe bolos. Talvez ajude a quebrar o gelo. Nesse momento, os 3 filhos desceram as escadas. Lucas, o mais velho aos 28 anos, alto e de olhos escuros penetrantes, olhou Miguel com desconfiança. Havia algo nele que Miguel reconheceu imediatamente, uma luta interna que ele próprio já vivera. João, 26 anos, o playboy da família, riu-se sarcasticamente. Outro. Este vai durar 2 dias. Pedro, o mais novo de 24, artista rebelde com cabelo despenteado, cruzou os braços. Se for como os outros, pode ir embora agora. Miguel não se intimidou. Abriu a caixa e ofereceu os bolos. Experimentem. São de limão e alecrim, receita da minha avó. Às vezes, a doçura ajuda mais que palavras. Para surpresa de todos, Lucas pegou um primeiro. Os seus dedos roçaram os de Miguel por um segundo, e houve um olhar que durou mais do que devia. Miguel sentiu um aperto no peito. Sabia que este trabalho ia ser mais complicado do que imaginara. Os dias seguintes foram um teste de paciência. Miguel instalou-se num quarto modesto na ala dos empregados. A sua tarefa era ajudar na organização da casa, mediar discussões e, sobretudo, estar presente. O pai passava dias em reuniões em Lisboa, deixando os filhos à deriva. Lucas era o mais problemático, calado, explosivo, evitava qualquer conversa profunda. Miguel descobriu através de conversas casuais que Lucas estudara direito mas abandonara para ajudar o pai nos negócios, carregando culpa pela morte da mãe, ele estava no carro com ela. Uma noite, após uma discussão violenta entre os irmãos sobre herança e responsabilidades, Miguel encontrou Lucas sozinho na varanda, olhando as luzes distantes de Lisboa. Não precisa de fingir que está tudo bem, disse Miguel suavemente. Lucas virou-se, os olhos brilhando de raiva e algo mais. Tu não sabes nada da minha vida. Nenhum de vocês sabe. Miguel partilhou um pouco do seu passado, como tinha saído do armário aos 25 anos, perdido amigos e família temporariamente, mas encontrado força na sua paixão pela pastelaria. Ser quem somos nem sempre é fácil em Portugal, mesmo hoje. Lucas não respondeu, mas não se afastou. Pela primeira vez, aceitou um conselho. Miguel sentiu que estava a tocar numa ferida profunda. A sua própria jornada de aceitação, marcada por noites solitárias e questionamentos, ressoava com o que via em Lucas. Ele não queria admitir, mas havia uma atração crescente, não só física mas emocional, que o assustava. Este era um emprego, não um romance. Enquanto isso, João e Pedro começavam a abrir-se. João confessou os seus medos de não ser suficiente para o legado familiar, e Pedro falava da sua arte como escape. Os bolos de Miguel tornaram-se ritual diário, momentos onde a família se reunia sem gritos. Mas Miguel sabia que por baixo da superfície, especialmente com Lucas, havia tempestades a formar-se. Uma mensagem no telemóvel do pai revelou que Rodrigo esperava que os filhos se casassem com mulheres de boas famílias para estabilizar a imagem da empresa. O preconceito latente pairava no ar. Miguel questionava-se se conseguiria aguentar. A sua história pessoal de amor perdido com um homem que não suportara a pressão social tornava-o vulnerável. Mas ao ver Lucas sorrir pela primeira vez após provar um bolo especial, soube que valia a pena tentar. A mansão, outrora fria, começava a aquecer com pequenas mudanças.
No entanto, ninguém previa o quanto uma simples caixa de bolos abriria portas para corações fechados há tanto tempo. No dia seguinte, a rotina na mansão começou a ganhar um ritmo novo. Miguel acordou cedo e preparou o pequeno almoço na cozinha ampla, incorporando os bolos restantes da caixa que trouxera. O aroma espalhou-se pela casa, e um a um, os irmãos foram aparecendo. Pedro foi o primeiro, ainda sonolento, mas com um sorriso tímido. Esses bolos são viciantes. Nunca pensei que comida pudesse mudar o humor de alguém. Miguel riu-se, servindo café. A minha avó dizia que os doces são como abraços em forma de massa. Depois de perder o meu pai jovem, foi o que me salvou. João juntou-se, comentando sobre os negócios do pai em Lisboa. O velho quer que nos casemos e tenhamos herdeiros perfeitos. Como se fôssemos peças de um puzzle. Havia amargura na voz dele. Miguel ouviu atentamente, partilhando como na sua vida em Lisboa, no bairro histórico, tinha enfrentado olhares e comentários por ser abertamente quem era. Não entrou em detalhes íntimos, mas a honestidade abriu portas. Lucas apareceu por último, com olheiras, como se não tivesse dormido. Pegou num bolo e sentou-se longe. Mas os seus olhos seguiam Miguel discretamente. Durante a manhã, quando Miguel ajudou Pedro com um projeto de arte na estufa do jardim, Lucas observava da janela. Mais tarde, quando os dois ficaram sozinhos na biblioteca, Lucas quebrou o silêncio. Como é que sabes lidar com isto tudo? A perda, a pressão. Ser diferente. Miguel parou de organizar os livros. Não sei tudo, Lucas. Mas aprendi que esconder quem somos só piora a dor. Eu tive um namorado que me deixou porque a família dele não aceitava. Doeu, mas ensinou-me a ser forte. Aquelas palavras atingiram Lucas como um soco. Ele saiu rapidamente, mas não antes de Miguel ver o tremor nas suas mãos. A atração entre eles estava a crescer, silenciosa e perigosa. Miguel sentia o coração acelerar quando Lucas estava por perto, recordando as suas próprias crises de identidade anos atrás, quando questionava se o amor entre homens era uma bênção ou uma maldição na sociedade portuguesa, mesmo com leis progressistas. À tarde, Miguel propôs um passeio a Lisboa para distrair os rapazes. O pai autorizou, esperando que Miguel os controlasse. No centro da cidade, perto do Rossio, um grupo de turistas comentou alto sobre aqueles tipos. Um homem mais velho murmurou algo sobre homens como vocês. Embora não dirigido diretamente, Lucas enrijeceu, o rosto pálido. Miguel colocou uma mão no ombro dele discretamente. Ignora. Nós sabemos quem somos. Lucas afastou-se, mas o toque ficou na memória de ambos. De volta à mansão, o jantar foi mais calmo. Rodrigo Almeida telefonou, elogiando as mudanças. Você é o primeiro que dura, Santos. Continue. Mas as expectativas dele eram claras, os filhos deviam seguir o caminho tradicional. João e Pedro pareciam mais leves, rindo das histórias de Miguel sobre a pastelaria. Lucas, porém, lutava internamente. Naquela noite, sozinho no quarto, ele olhou o espelho e sussurrou para si mesmo as palavras que Miguel dissera. O conflito no seu peito, o desejo de ser livre versus o medo de desiludir o pai e a memória da mãe, era avassalador. Miguel, no seu quarto, refletia sobre o risco. Ele viera por dinheiro e estabilidade, mas agora via em Lucas um reflexo de si próprio mais jovem. A amizade com os irmãos estava a florescer, mas o laço especial com Lucas ameaçava complicar tudo. O mal-entendido surgiu quando Pedro perguntou inocentemente sobre a vida amorosa de Miguel. Tive alguém especial, mas acabou. Agora foco no trabalho aqui. As palavras foram ouvidas por Lucas, que interpretou mal, pensando que Miguel via tudo como mero emprego. A tensão subia lentamente. Os bolos continuavam a ser o elo, mas as emoções humanas eram mais complexas. Miguel não sabia que o seu passado ia voltar para o assombrar em breve, e que a família Almeida, apesar dos progressos, ainda tinha muros altos a derrubar. O vento de Sintra soprava forte aquela noite, como um presságio de tempestades emocionais que se aproximavam. A semana seguinte trouxe o primeiro grande teste real. O rumor sobre o passado de Miguel chegou à mansão através de um antigo colega que trabalhava numa empresa parceira dos Almeida. Durante um almoço de negócios em Lisboa, o nome de Miguel surgiu e, sem malícia direta, alguém comentou, aquele pasteleiro. Bem, ele é sumido, não é? Teve problemas com a família por causa disso. A frase voltou com João, que entrou na cozinha furioso. Então é isso. Vieste aqui para o quê, exatamente? Para confundir os meus irmãos com as tuas ideias. Miguel ficou parado, a faca na mão tremendo ligeiramente. Não era a primeira vez que enfrentava rejeição, mas doía mais agora, porque a família começava a significar algo. Eu não escondi nada, João. Vim para ajudar, não para mudar ninguém. Se o meu passado incomoda,
posso ir embora hoje. Lucas, que entrara sem ser visto, ouviu tudo e sentiu o peito apertar. O seu próprio segredo, o desejo que sentia por Miguel e o terror de ser como ele, explodiu em silêncio. Ele saiu sem dizer palavra, mas o olhar que trocou com Miguel foi de puro pânico. Pedro tentou mediar, mostrando uma pintura que fizera inspirado nos bolos de Miguel. Irmão, ele só nos faz bem. A arte ensina-me a ver beleza no diferente. Mas João não cedeu imediatamente. O pai, ao regressar de uma reunião, sentiu a tensão e questionou Miguel em privado. Portugal mudou, mas os negócios não. Os meus filhos precisam de estabilidade, não de complicações. As palavras foram como um golpe. Miguel passou a noite em claro, revivendo o dia em que o seu ex o abandonara por pressão familiar semelhante. No dia seguinte, Lucas evitou Miguel o dia todo. Durante uma caminhada nos jardins de Sintra, Miguel encontrou-o sentado num banco de pedra. Lucas, se o meu ser quem sou te assusta, diz-me. Eu entendo. Lucas ergueu o olhar, os olhos vermelhos. Não é medo de ti. É medo de mim. O que sinto quando estás perto. Não devia sentir. O pai, a empresa, a memória da mãe, tudo grita que isto é errado. Miguel sentou-se ao lado, sem tocar. Eu vivi o mesmo. Em Lisboa, entre as ruas antigas e as novas leis, ainda há quem nos olhe de lado. Mas esconder só nos destrói por dentro. A conversa foi interrompida por João, que apareceu exigindo explicações. Vocês dois. Há algo aqui. O mal-entendido cresceu. João pensou que Miguel estava a manipular Lucas. Pedro defendeu, mas o ar ficou pesado. Miguel sentiu que o seu lugar ali estava em risco. A sua jornada pessoal, de aceitar o amor entre homens apesar dos olhares em cafés do bairro alto, agora servia de espelho para Lucas, que pela primeira vez admitia o conflito interno em voz alta. A família jantou em silêncio. Os bolos que Miguel preparara ficaram intocados. Ele soube então que o caminho para a cura da família passava por escolhas difíceis. O preconceito não vinha só de fora, estava dentro de cada um deles, moldado por anos de luto e expectativas. Miguel questionou-se se valia a pena ficar e arriscar partir corações, o seu incluído. A notícia espalhou-se como um incêndio. Um antigo colega de Miguel em Lisboa, que trabalhara numa empresa ligada aos Almeida, mencionou casualmente o passado de Miguel numa reunião. Aquele pasteleiro é gay, não é? Teve problemas com a família dele. As palavras chegaram aos ouvidos de João, que confrontou Miguel na cozinha. É verdade. Por que não disseste? O pai vai enlouquecer se souber que um homem como tu está aqui com os meus irmãos. Miguel sentiu o chão abrir. Não era vergonha, mas medo das consequências para a família que começava a considerar sua. Lucas, ao saber através de Pedro que ouvira a conversa, fechou-se ainda mais. A sua luta interna atingiu o pico. Ele amava Miguel de uma forma que nunca admitira, mas o medo dos preconceitos da alta sociedade portuguesa, dos negócios do pai e da memória da mãe conservadora paralisava-o. Miguel decidiu que era hora de sacrificar. Numa carta deixada na mesa, escreveu que partiria no dia seguinte para não trazer mais problemas. Vocês são fortes. Não precisam de mim para se curarem. O confronto foi devastador. Lucas encontrou Miguel arrumando as malas. Estás a fugir? Como todos os outros. A voz dele tremia de raiva e dor. Miguel olhou nos olhos, finalmente admitindo o que sentia. Não é fuga. É proteção. Eu vejo em ti o que passei, o conflito entre o desejo de ser verdadeiro e o medo de perder tudo. Mas esta família já sofreu demais. O meu amor por ti, Lucas, não pode ser a causa de mais destruição. As lágrimas rolaram. Lucas, pela primeira vez, tocou o rosto de Miguel. E se eu não quiser que vás? E se eu também sentir o mesmo? Os irmãos juntaram-se. Pedro apoiou, dizendo que a arte lhe ensinara a aceitar diferenças. João, após reflexão, pediu desculpa pelo julgamento inicial. Mas o pai chegou de Lisboa mais cedo, furioso com os rumores. Isto não é o que planeei para os meus filhos. A discussão foi intensa, cheia de lágrimas e verdades ditas há muito reprimidas. Miguel ficou, mas pronto para partir se necessário. A sua jornada de crescimento, de um homem ferido por preconceitos para alguém que entendia o poder da vulnerabilidade, inspirava os outros. Naquela noite de chuva em Sintra, Miguel e Lucas conversaram horas sobre o futuro incerto. O sacrifício de Miguel quase custara a oportunidade de amor verdadeiro, mas também forçou a família a enfrentar os seus demónios. A identidade de Lucas começava a emergir, não mais escondida, mas ainda frágil. Miguel refletia sobre como as escolhas deles impactavam não só o coração mas toda a estrutura social. O caminho para a aceitação era longo,
mas os primeiros passos tinham sido dados através de bolos simples e conversas honestas. A manhã seguinte amanheceu clara sobre os jardins de Sintra. Rodrigo Almeida chamou toda a família para a sala principal. O seu rosto, marcado por noites sem dormir, mostrava uma mudança profunda. Perdi a vossa mãe e quase vos perdi a todos por causa do meu medo e do meu orgulho. Se o que existe entre Miguel e Lucas pode trazer a paz que esta casa tanto precisa, então eu não vou impedir. Não era uma aceitação completa, mas o primeiro passo real. Lucas, com a voz embargada, abraçou o pai pela primeira vez em anos. Obrigado por não me obrigar a esconder mais. Miguel ficou ao lado, sentindo o peso dos últimos meses. A sua própria história, de um jovem que fugira de preconceitos em Lisboa para encontrar força nos bolos e na honestidade, agora se entrelaçava com a dos Almeida. João e Pedro aproximaram-se, reconhecendo o quanto Miguel os ajudara a crescer. João deixou de lado o medo do legado e Pedro encontrou coragem para expor a sua arte sem máscaras. A família, outrora fragmentada pelo luto e pelo silêncio, começava a reconstruir-se. Num passeio privado pelos caminhos de Sintra, Lucas pegou na mão de Miguel. Tu não só trouxeste bolos. Trouxeste luz para os meus cantos escuros. Eu amo-te, Miguel, e não quero mais fingir. Miguel sorriu, os olhos cheios de lágrimas de alívio. Eu também te amo. E esta jornada mostrou-me que o amor entre homens não destrói, cura, quando temos coragem de escolher. Os dois homens, cada um com as suas feridas de identidade e sociedade, encontraram no outro o espelho da força mútua. Os irmãos celebraram com uma festa simples na mansão, onde os bolos de Miguel foram o centro. Rodrigo observava, ainda processando, mas com um sorriso tímido. A pressão social em Portugal continuava, olhares em Lisboa, comentários em reuniões de negócios, mas a família agora enfrentava unida. Miguel decidiu ficar não como empregado, mas como parceiro na vida de Lucas e amigo dos irmãos. A pastelaria no bairro Alto ganhou uma filial na mansão, símbolo de novos começos. Anos depois, a história deles inspiraria outros a não esconderem o amor. Mas naquele momento, sob o sol de Sintra, bastava a paz conquistada. O amor entre homens pode curar uma família fragmentada ou só agrava os preconceitos. Verdadeiro ou falso?